Então, nós estamos aí estudando essa obra no Mundo Maior, que trata toda ela das enfermidades de cunho, vamos falar assim, psiquiátrico, do ponto de vista da ciência humana, né? Mas que para nós são os distúrbios psíquicos, analisados a partir da visão espiritual, né? E agora, nesse novo tema, que é o parágrafo 15º do capítulo 2, então, o nosso querido Ascan, ele aproveita que a gente que tem uma fala do Eusébio a respeito de loucura, e então ele quer aproveitar e trazer a visão dele, né? Porque em outros momentos ele quer que eu convide algum médico espírita, algum psicólogo espírita, algum psiquiatra espírita, mais à frente, em determinados estudos, para eles também trazerem, além das informações do próprio Ascan, as informações casadas, né, do espiritismo com a medicina, né? E uma das frases que ele gosta muito é a frase de Emmanuel, na abertura do livro Missionários da Luz, onde tem uma parte em que Emmanuel fala que a verdadeira religião é a religião do amor, quando a ciência e a fé estiverem unidas, né, em torno desse mesmo objetivo. Então, estamos aí no capítulo 2, e no parágrafo 15, e aqui, como parágrafo, o Ascan pediu para a gente considerar sempre que abrir cada, mesmo que seja uma frase, mas sempre que abrir um novo parágrafo, né? Então, para a gente considerar, e não só um conjunto de frases. Então, no 15º parágrafo do capítulo 2, está escrito assim: foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, ou seja, está totalmente desconcertada, desarrumada, né? E aí ele continua: de cérebro evolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar, de acabar com o progresso espiritual. Então, quer dizer, não obstante tudo aquilo que a gente já viveu no passado, que a gente foi partícipe, né, de acontecimentos importantes que ele já narrou aqui nesses estudos, não obstante todas aquelas loucuras cometidas à conta de despotismo, à conta de autoritarismo, de absolutismo, de vaidade, de egoísmo, ou até mesmo de uma crença errônea, né? Tudo isso não bastasse, ainda hoje nós atingimos a idade moderna, né? Atingimos a idade, o século XXI, e a loucura continua se generalizando, né? E pior, a harmonia do homem, essa harmonia mental totalmente esfacelada. Então, o que a gente tem percebido? As pessoas dizerem o seguinte: eu estou confusa, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde vou. Vocês podem observar isso, a começar pelos jovens. Era muito claro em outros tempos, né? Jovens saberem exatamente qual a profissão que eles queriam. Eles conheciam, eles sabiam, eles tinham isso muito claro. Vocês já observaram que os jovens hoje, eles muito raro. Engraçado que hoje é exceção, o que deveria ser regra. Os jovens, eles estão perdidos, eles não sabem exatamente o que eles querem. Por quê?
Não é que eles não sabem, que não conhecem a aptidão deles, eles conhecem a aptidão deles, mas eles estão confusos, né? Então, a gente ainda, em pleno século XXI, nós continuamos com cérebro e coração imaturos, ou seja, nós ainda continuamos na infância espiritual, né? E pior, espera-se de uma criança a ingenuidade, a ignorância no sentido de ausência de conhecimento. Mas nós outros, não se pode dizer que a criança espiritual, que ainda somos, que ela seja ingênua, né? Ou que ela seja ignorante. Ela não é mais ignorante, porque desde que o Cristo esteve aqui, e nós falamos o Cristo porque ele é um divisor de águas oficial, então você não pode mais alegar ignorância das leis universais do amor e da evolução, né? E também não pode alegar ingenuidade, porque um espírito que é egresso de um outro mundo, onde conseguiu nesse outro mundo o ápice da evolução intelectual, não moral, mas intelectual. Conseguiu o ápice da evolução tecnológica. Vem para este mundo simples e ignorante e recomeça dentro deste mundo um novo processo evolutivo, em que o despertar do conhecimento tecnológico ou intelectual é a questão de relembrar, de retornar, mas que precisa dar os primeiros passos na senda evolutiva. E que está por aqui, basicamente, em formação civilizatória, e nós estamos falando de um tempo que é o tempo histórico de vocês, e não o tempo real, que é o tempo que nós vemos. Em torno de 6 a 10 mil anos. Não pode alegar ingenuidade. Houve tempo para aprender a discernir o certo do errado. Embora esse mundo seja um mundo dual por natureza, ele é dual por natureza, já vimos isso aqui, mas vocês já entenderam a ciência da polaridade. Isso foi muito bem trabalhado aqui, trabalhamos isso por meses, a questão da polaridade. Então, não se pode alegar ingenuidade. E ainda assim, né, presentemente, o homem continua a esfacelar o progresso espiritual. Ainda que se diga que ele não pode retornar num estado inferior ao que ele está hoje, ele permanece indefinidamente naquele estágio lamentável de idiotia espiritual. Acho que essa é a palavra correta, sinto muito, né? Mas é assim, nós outros olhamos para vocês como um pai olha para uma criança pequena, uma criança que ainda tem arroubos, né? Tempestivos quando houve um não, né? Que esperneia diante de uma dificuldade, que repete indefinidamente as mesmas lições, e a maneira como nós vimos a humanidade, ou hoje nessa separação do joio e do trigo, e vocês são privilegiados porque são considerados como trigo, brotos tenros de trigo, e por isso vocês estão aqui. E por isso outros estão em outros grupos, porque essa separação do joio e do trigo está em curso.
está em curso. Entendam isso, né? Quando nós falamos que vocês estão vivendo, que vocês passaram muito tempo tentando decifrar a figura, né, metafórica do Apocalipse, que hoje vocês não precisam mais tentar decifrar, porque vocês estão experienciando. Agora, o Apocalipse, ele não é um só, são vários. Se você olhar para a sua história pregressa do planeta, o seu planeta já passou por várias etapas de Apocalipse. Então, é tirar da mente que está ascendendo essa ideia de fim, de destruição total, de cataclisma geral, né? Porque tudo na vida, tudo, em qualquer parte do universo, é renovação constante. Renovar não significa destruir e começar de novo. Renovar, a própria palavra expressa esse sentido, né? Trazer novamente um novo, novas oportunidades, né? Novos recomeços, né? Então, é isso que nós nos propomos, a destrinchar nessa nova etapa dos nossos estudos. Entender um pouco da loucura, e aqui eu não tenho nenhuma preocupação em estudar a loucura do ponto de vista médico. Eu inclusive falei isso com o meu canal hoje, dizendo que no momento oportuno, no momento certo, que eu vou indicar para ela pessoas as quais eu já estou sondando, né, o psiquismo, para que possam trazer as suas contribuições a esse estudo que nós temos muito apreço, né? Pelo estudo que é, pelas pessoas que dele participam. E eu acho que vocês merecem o melhor, em todos os sentidos, inclusive na aquisição de conhecimentos. Vocês já deram provas que estão comigo, né? Nos momentos mais polêmicos, vocês permaneceram comigo. Então, eu acho que vocês merecem o que há de mais fino em termos de conhecimento. Fino aqui é no sentido de sintonia, sintonia fina, a sintonia mais sutil. E todos aqueles que puderem contribuir, colaborar, sejam médicos, sejam terapeutas, sejam psicólogos, sejam sacerdotes, não importa. Porque a gente não vê a verdade numa só banda, de um só lado. A verdade, ela é multifragmentada, né? Por isso o apóstolo Paulo, brilhantemente, expõe, vê de tudo, retende o que é bom, não é assim? Então, o tema dos nossos estudos, doravante, né, nos próximos meses, talvez, nos próximos anos, ou nas próximas semanas, né, é a loucura se generaliza, é entender a loucura, né? Então, vamos começar. O que é a loucura? O que é a loucura? Primeira coisa, desmistificar esses preconceitos em torno de loucura, porque existe muito. Você quer ver uma coisa? Você sabe que um amigo seu tem um transtorno obsessivo compulsivo. Inevitavelmente você olha pelo canto do olho para esse seu amigo. Quem aqui disser que não pode se manifestar aí onde você se inscreve? E eu vou dar os meus parabéns. Porque olha, tá certo? Olha mesmo. Se você sabe que tem um amigo seu, que tem um irmão que tem esquizofrenia, quando você vai na casa desse amigo, você fica com o pé atrás com o irmão dele. Ou não?
Pode me falar. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Então, o que que acontece? Nós precisamos tirar esse estigma, essa casca, essa crosta que tem em torno do que seja loucura. Entender a loucura em todos os seus meandros. E nós vamos começar aqui de trás para frente, porque nós vamos começar entendendo a loucura historicamente, né? Entendendo a loucura do ponto de vista espiritual, entendendo a loucura do ponto de vista patológico. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa. Uma está conectada à outra, não tem como separar. Não tem como, né? Então, o que é a loucura? Vamos entender. Olha só, antes de Moisés, né? E eu nem vou falar aqui 1.500 anos de Moisés, não, que foi Amenófis IV, Akenaton, né? Akenaton vem e traz a ideia de um Deus único, que é Atom. O que fizeram com ele? Mataram. Eliminaram ele da história. Somente agora, recentemente, ele foi resgatado pela história. E ele só foi resgatado pela história porque ele é o pai de Tutankhamon. Porque senão ele não seria resgatado. Ele foi riscado da história porque ele disse que havia um único Deus. Então, olha só, Moisés. Antes de Moisés acreditar no único Deus, era loucura. Era ou não era? Aquele que dizia que acreditava no único Deus, ele era considerado louco. Como Akenaton foi considerado louco. Foi banido. Foi banido do Egito, da história do Egito, foi banido da história da humanidade, o seu nome foi riscado de todos os templos, o seu nome foi riscado de todas as paredes. Só agora começaram a recuperar algumas rochas, algumas pedras dos templos construídos por ele e que tinha o cartucho com partes do seu nome. Né? Então, acreditar num único Deus era louco. E hoje? Hoje vocês acreditam no único Deus, como sendo Deus maior, porque vocês são politeístas, né? Vocês são verdadeiramente politeístas. Mas como os hebreus antigos, vocês acreditam num Deus que é o Deus supremo, que é quem dirige tudo, né? Não é assim? Vocês não são politeístas? Vocês têm crença em santos, em orixás, em elementos da natureza, em elementais, vocês são politeístas. Pronto. E isso não é errado, porque é assim mesmo. Tudo aquilo que a gente considera que tem uma força acima da nossa, a gente tem um respeito como divindade. A gente trata como divindade, né? Mas hoje, se você falar a um evangélico, tá, pentecostal, que ele é politeísta, por exemplo, ele vai dizer que você é louco. Né? Então, olha só que é uma questão conceitual. Olha só que é uma questão cronológica. Cronológica. E aqui, nos tempos de Jesus, quando ele estava passando aqui pela Terra, acreditar que ele era o Cristo de Deus, o Messias, né? O Salvador do planeta, era loucura. Tanto é que ele tinha poucos seguidores. E muitos que acreditavam nele não confessavam a sua fé, a sua crença. Não é que eles tinham vergonha, eles tinham medo do que podia acontecer com eles, com a família deles, com a propriedade deles. E eles estavam certos, eles tinham que proteger aquele que não deixar seu pai, sua mãe, por amor de mim, né? Jesus era tão consciente do seu papel, que ele já sabia.
Ele falava, está tudo certo, proteja a sua família, proteja os seus bens, porque ainda não é o seu momento. Né? E depois da morte de Jesus? Depois que ele morreu? Acreditar nos seus ensinamentos era loucura. Acreditar que na casa do Pai existem muitas moradas? Até hoje, século 21. Tem gente que acha que a Terra é plana. Tem os planistas. Quanto mais acreditar que na casa do Pai existem muitas moradas. Imagina, acreditar que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acreditar que você tem que pagar os seus impostos direitinho, sendo justos ou injustos, porque você tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acreditar que você não deve julgar, porque você será julgado na mesma medida. Acreditar que você tem que perdoar, 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 tornar a perdoar, continuar perdoando e viver perdoando. Isso é loucura. Ainda hoje, as pessoas conseguem praticar isso? Um ou outro, male-male, não é? Vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo. A ferro e a fogo, mas vocês estão aprendendo. Mas era loucura. E na Idade Média? Eu já pulei aqui, né? E na Idade Média? Acreditar no cristianismo era loucura. Como é que você acreditava numa religião que te perseguia, que te supliciava, que fazia com você as mesmas coisas que os romanos fizeram com eles no início da era cristã? É um círculo, né? Assim, aqui estão os cristãos primitivos, aqui estão os romanos detentores do poder. Os romanos detentores do poder perseguem os cristãos, supliciam, martirizam, colocam eles nas arenas, né, dos estádios, oferecem eles como ração para as feras, empalam, e, enfim, cometem todos os tipos de barbárie. Os romanos vêm aqui para cima, aqui embaixo estão os cristãos. O que os cristãos fazem? Perseguem os romanos, supliciam, porque os romanos agora são cristãos. Né? Um círculo vicioso. E acreditar num Deus que fala de amor, que fala de misericórdia, que fala de perdão, né? Mas que não te dá liberdade de você fazer um parto e usar uma erva para aliviar a dor da parturiente, que não te dá liberdade de fazer uma infusão para aliviar as dores causadas por veias que estouram nas pernas, que não te dá liberdade de fazer um chá que vai te aliviar um resfriado ou uma dor de cabeça, é loucura. E na Idade Moderna? Acreditar em espíritos. Não era loucura até um dia desse? Porque acompanhando meu canal desde a adolescência, como a gente vem acompanhando para preparar, para estudar o psiquismo dela e tudo mais, a gente lembra muito bem a ela, a gente não deixa ela esquecer que quando ela se tornou adepta da doutrina espírita, ela não podia contar para ninguém que ela frequentava um centro espírita. Porque era motivo de chacota, era motivo de exclusão, era motivo de sarcasmo. E as pessoas achavam que acreditar em espírito era loucura. Como é que você pode acreditar numa coisa que você não vê? E não é assim até hoje com muitas pessoas? Com muitas pessoas, não são poucas, não. Porque vocês são uma minoria. Uma minoria.
né? Então, vocês percebam que é uma questão cronológica, uma questão cultural, uma questão evolucional, civilizatória, porque à medida que você vai evoluindo, que você vai nascendo e renascendo, vai aprendendo, vai conhecendo, vai ampliando a sua visão, o seu campo sistêmico de visão, você vai tendo um novo conceito, você vai formando novos conceitos. Você vai deixando de lado os preconceitos e vai formulando, reformulando os seus conceitos. Agora, uma última pergunta que eu gostaria de fazer a vocês. E na era atual? Acreditar em extraterrestres não é loucura? Até hoje, não obstante todas as provas que a ciência tem, todas as provas que já estão disponíveis para os céticos, para todos os céticos, não obstante toda a documentação científica, muitos não acreditam. E falar em ufologia espiritual, então, é mais loucura ainda. E, só para vocês entenderem, somente através da ufologia espiritual nós encontramos uma maneira de entrar em contato com vocês sem causar pânico, sem disseminar a loucura, sem trazer perturbação. Por quê? Entra numa sala como essa, em que há explicitamente uma manifestação por aquilo que se conhece como ufologia espiritual, ou seja, uma canalização de uma entidade biológica extraterrena através dos mecanismos telepáticos, né, dos mecanismos, como vocês chamam, mediúnicos, enfim, para que a gente possa trazer a nossa mensagem. E foi a única maneira que todos nós encontramos para trazer essas novas revelações, aquelas revelações que o próprio Kardec, na sua edição, na sua parte final do Obras Póstumas, deixa claro que viriam no tempo certo, né? Para poder trazer novos conhecimentos, para poder trazer uma preparação que desse a vocês subsídio para passar por esses tempos difíceis, como a gente vem fazendo desde o início da Covid, e vocês não podem negar que vocês estiveram num mar tumultuado, revolto, agitado, e que a embarcação de vocês permaneceu firme. Isso vocês não podem negar, né? Mas não é loucura para a maior parte da humanidade, para 90% da humanidade? É loucura. Então, o que é normal e o que é loucura? Essa é a grande pergunta que a gente quer fazer para vocês refletirem. Porque até bem pouco tempo, a noção de loucura para vocês estava muito relacionada a crises psicóticas. Aquelas crises, principalmente de grande perturbação mental, que vinham acompanhadas de violência, de pessoas que se debatiam violentamente, que agrediam, enfim. Então, até pouco tempo, a loucura ela estava intrinsecamente relacionada com esses tipos de distúrbios. Depois, com esse grande avanço da psiquiatria e dos conhecimentos, principalmente os conhecimentos holísticos, que vêm colaborar sobremaneira com a formação desse novo conceito sobre loucura, né? E principalmente com as contribuições de Kardec, que abriu uma nova porta, uma imensa porta para o entendimento da loucura, e depois vem o próprio Francisco Cândido Xavier
com as contribuições de André Luiz, de Emmanuel, e outros autores e outros grandes trabalhadores, como a própria Ivone, com a qual nós queremos trabalhar posteriormente, através de Memórias de um Suicida, e de tantos outros, né? Então, esse conceito de loucura, ele hoje está muito, muito ampliado, né? Porque as pessoas hoje estão considerando como loucura não somente essas crises psicóticas agudas, mas, por exemplo, um enfermo, um doente toxicômano. Esse enfermo toxicômano, que eventualmente tem alguma crise psicótica ou alucinógena, ou as duas juntas, oriundas do efeito alucinógeno da droga que eventualmente ele esteja usando ali no momento, onde é que ele é tratado? Num hospital de doenças psiquiátricas. E como que ele é considerado pela sociedade? Né? Porque, supostamente, olha a palavra que eu estou usando, supostamente, a medicina faz claramente essa distinção entre toxicômano e o doente mental. Mas, na prática, no tratamento, é tudo a mesma coisa para eles. Né? Falta aí um pouco de humanidade, né? E quanto mais espiritualidade, que isso a gente vai deixar para abordar bem mais para frente. Então, nós precisamos saber se a loucura é uma patologia e se, portanto, ela está somente relacionada à questão genética. Eu já falei aqui num determinado estudo que quando o espírito vai reencarnar e ele vai ser portador de qualquer doença psíquica, ele já traz isso no seu DNA. Eu já falei isso aqui. Então, já lembra que a reencarnação é um puzzle, pecinhas que tem que se encaixar? Então, ele tem que encontrar um pai, uma mãe que tem um histórico de doença mental para poder trazer isso na sua genética e isso vai se manifestar num determinado momento. Então, ele solicita, ou às vezes nem solicita, porque as doenças mentais agudas geralmente são por reencarnações compulsórias. Raramente são por reencarnações acordadas, ou seja, de comum acordo. Na maioria das vezes são compulsórias. Mas depois a gente vai aprofundar nessa questão também, se é patologia. Ou será que é um estado de espírito? Né? Ou será que é só uma perturbação espiritual? Ou será que é tudo isso junto? Nós vamos entender que uma coisa não está desconectada da outra. Se você me falar que a loucura é um estado mediúnico mal resolvido, eu vou discordar de você. Porque talvez uma mediunidade ostensiva, que vem de outras existências mal trabalhada, mal executada, né? Que foi usada a fruto de charlatanismo e que agora vem acompanhada de todos os distúrbios possíveis, porque os espíritos que foram vítimas dessa mediunidade em vidas paralelas vêm agora como cobradores, né? Então, tem manifestações muito peculiares de possessão até, de possessão, né? E que, às vezes, muito numa análise muito superficial, se atribui apenas um estado mediúnico transitório, em que, se você cuidar da mediunidade,
o problema está resolvido. E não é assim. Para que aquilo possa ocorrer, então você tem que ir lá atrás, no DNA daquele reencarnante, e entender que ali tem um gene com uma alteração que em determinado ponto, em determinada idade, em determinada circunstância, ele vai trazer as condições propícias para que haja aquela manifestação. Essas condições propícias podem ser uma anemia, um câncer, pode ser uma baixa imunidade, pode ser uma estafa por excesso de trabalho. Olha aí vocês estudando nos domingos a necessidade de repouso. Sabe? Esse workaholic, que vocês estão viciados no trabalho, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e tem que trabalhar, e levam o trabalho para casa, e passam a madrugada trabalhando, e no outro dia, está errado. Completamente errado. Porque tudo tem um momento certo. Ah, mas eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer naquele momento. Meu amigo, sinto muito, você é pago para trabalhar 8 a 12 horas, você tem que trabalhar bem. Você tem que trabalhar muito bem naquelas 8 a 12 horas. Por isso que nós já falamos para vocês, que ficar furtivamente ali nas suas redes, nos seus contatos, é roubo. Por isso que nós já falamos. Agora, você também não tem que roubar do seu tempo com a sua família, com seus filhos, com o seu direito ao lazer, né? Depois dessas 8 ou 12 horas. Tudo isso é importante que o homem entenda, né? O homem tem que ser responsável em todos os seus aspectos. Ele não pode ser radical, mas ele tem que ter muito definida essa linha do que eu devo fazer e em que momento eu devo fazer. E o quanto eu devo fazer. É claro que um dia ou outro, eventualmente, você vai realizar uma atividade fora do seu horário dedicado àquele trabalho. Mas isso não pode se tornar uma rotina, né? Então, do ponto de vista médico, a loucura é uma doença mental. Pronto, falou. É uma ruptura com a realidade. Então, todas as vezes que se rompe com a realidade que se vive, e se vive aquela ruptura como se fosse a realidade, então, provavelmente, a pessoa está fora dos padrões de sanidade mental. Agora chegou onde eu queria. Olha médiuns por aí. Os médium New Age. Sabe o que é médium New Age? Né? Os médiuns da nova era. Porque o que são os médiuns da nova era? Eles não são kardecistas, eles não são umbandistas, eles não são candomblecistas, eles não são hinduístas, eles são tudo. Uma mistura de tudo. Né? Perfeito. Porque vê de tudo e retém de que é bom. Até aí está certo. Mas o que acontece? A gente prega o fanatismo no kardecismo, o fanatismo na Umbanda, o fanatismo no Candomblé, e o que acontece com os médiuns New Age? Tudo fanático. Tudo doido. Tudo doido. Só pensa nisso. Não vive a realidade que ele tem que viver. Qual que é a realidade que ele tem que viver? A Matrix. Ele está dentro da Matrix. Que é isso aqui? Ele tem que viver essa realidade de trabalhar 8 a 10 horas por dia, de dedicar-se à família, de estudar, de se alimentar, de praticar um exercício físico. Essa é a realidade dele. É onde ele está inserido. E aí, o que ele faz? Ele para de viver a realidade onde ele foi imerso. A imersão na densidade, no campo denso da matéria, ele deixa de viver isso e começa a viver uma realidade metafórica. A realidade do espírito.
Gente, o espírito é conhecimento, não é para vocês viverem a realidade do espírito. Aí eu estou vendo gente que está com anemia profunda porque parou de comer carne vermelha, porque não pode mais comer a carne dos animais. Não deve, mas se você precisa, o meu canal é um que eu já falei para ela, você ainda precisa, diminua, mas você não pode abrir mão. É uma questão patológica. Aí eu fico vendo pessoas que todos os assuntos dela giram em torno só daquele tema. Claro, você vai procurar os seus pares. É agradável discutir com os pares. Então, você está num grupo que tem as mesmas ideias, que tem as mesmas convicções, que gosta dos mesmos assuntos, então você vai discutir. Mas você não vai virar um pregador tentando convencer o seu colega de trabalho, tentando convencer aquela pessoa que você nunca viu no salão de cabeleireiro, tentando convencer a secretária do seu dentista dessa nova verdade maravilhosa que você vive e que acha que ela tem que viver também. Então, o que a gente entende? Que o fanatismo é loucura. Se você está fanatizado, preste atenção. Se você está fanatizado, se você vive o mesmo tema o dia todo, toma cuidado. Vai descascar laranja, vai trocar pneu. Eu já falei isso lá atrás. Sabe? Começa a cantar uma música, começa a falar de um assunto que você não goste, sem polemizar. Mas cuidado. Fascínio é loucura. O que é fascínio? O fascínio é aquele tipo de loucura que vocês chamam de obsessão, em que a pessoa não admite, em hipótese alguma, que ela está fascinada, que ela está num processo de compulsão. Ela tem um pensamento fixo e ela não sai daquele tema. Eu aqui não estou entrando ainda na questão do ponto de vista espiritual, tá, gente? Só para a gente dar umas pinceladas. É só umas pinceladas. Então, o que a pessoa faz? Ainda nesse tema do médium New Age, né? O que ela faz? Ela fica só naquela como os jovens aqui do grupo falam, né? Naquela vibe, né? Fica só naquela onda, girando em torno daquele assunto, né? Então, ela se veste diferente, ela se alimenta diferente, ela começa a fazer coisas diferentes. E aí você fala assim, qual é a realidade que você está vivendo? Ela está fora da realidade. E ela não admite. É igual você dizer para um alcoólatra, você está alcoólatra. Porque o alcoólatra, ele não admite jamais que ele é alcoólatra. A pessoa que tem necessidade de todo santo dia tomar uma cerveja, porque a cerveja me relaxa, ela é alcoólatra. Aí você chega para essa pessoa com muita humildade e fala assim, fulano, você está alcoólatra. Ele não vai admitir. Ele não vai admitir, nunca. E é você chegar para aquele que usa o cânhamo, né? Que vocês chamam popularmente de maconha. E você vai dizer assim, olha, você está viciado, você é um toxicômano. Ele não vai admitir. Ele fala, não, eu largo a hora que eu quiser. Eu deixo no momento que eu quiser. E não vai admitir. E sempre vai procurar um prazer maior que aquele que o cânhamo possa lhe proporcionar. E aí está o outro problema, o segundo problema. E aí depois mais um mais forte, está o terceiro problema. Né? Então, é a ruptura com a realidade. Os médium New Age também estão fazendo essa ruptura. E a gente precisa entender que você tem que viver toda essa realidade do plano espiritual, dos novos ensinamentos, das novas possibilidades, mas que você está reencarnado, meu amigo.
Você precisa trabalhar para se sustentar, porque se você não trabalhar, não vai cair maná no seu quintal. Você precisa exercer a paciência, a tolerância, para se relacionar bem com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, porque senão eles não vão entender que você é o novo Cristo. Você precisa cuidar da harmonia familiar do seu lar, porque se você não der exemplo, ninguém vai entender, porque ninguém segue conceitos, teorias, as pessoas seguem exemplos. Você precisa mudar suas atitudes, né? Para poder mostrar que hoje você é um novo ser, que tem uma visão de uma nova realidade. Olha aí, uma visão de uma nova realidade. Aí, quando você desencarnar, você vive aquela realidade, pelo amor de Deus, deixa a vida aqui na Terra para trás. Aí, o que acontece? Você desencarna e qual é o maior problema dos médiuns no centro? Doutrinar desencarnante, convencer ele que ele está morto. Então, isso é questão de educação. Né? Para você manter os padrões de sanidade mental, você precisa saber distinguir as duas realidades. E é para isso que Eusébio fala, bem no começo do capítulo 2, que o cérebro humano não tem condições ainda de viver duas vidas simultâneas, quanto mais múltiplas existências. Ele estava se referindo ao sonho. Por que você não lembra com exatidão dos seus sonhos? Porque você não tem, o seu cérebro não tem condição de viver duas vidas simultâneas. Como que você pretende viver duas realidades simultaneamente? Não tem como, né? Mais uma dica aí para vocês saírem da loucura, né? Então, você tem que viver, como disse aqui no nosso conceito anterior, né? Você está rompendo com a realidade, você está rompendo com a razão, você está fora da razão, né? E o que é razão? Eu vou falar um conceito de um dos filósofos que eu já falei para vocês, que eu gosto muito do que esse filósofo propôs, é um filósofo contemporâneo de vocês, né? Mas um grande espírito enviado por Jesus. Então, você vê, Jesus envia um Chico Xavier, envia um Gandhi, envia um Foucault, cada um na sua área. Envia um Padre Cícero, uma Irmã Dulce, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, um João Paulo II, e cada um na sua área, um grande médico. Né? Então, olha o que Foucault fala sobre a razão. Contra a concepção tradicional do que seja razão, né? Contra tudo que tem aí escrito sobre razão, né? Que ela é a fonte universal da verdade do bem, né? Resumindo, é isso. Porque os renascentistas, né? Que romperam com a igreja, né? Eles definiram razão como sendo isso, a fonte universal da verdade e do bem, né? Ele diz que a razão é, antes de tudo, uma máquina de excluir. Olha que conceito pesado. Uma máquina de excluir. Ele diz que os seus valores e os seus saberes, ou seja, os valores e os saberes da razão, são ferramentas de discriminação social, e que permite às instituições, no geral, controlarem e dominarem os indivíduos. Então, a conta do que hoje se considera como razão, pelo próprio positivismo, pelo cartesianismo, que nós já estudamos aqui, a ordem, o progresso, não é mais do que um controle, do que um domínio, né? O seu sistema legislativo, né? Ele controla a ordem por leis que ele julga serem leis justas, mas que nem sempre atendem à sociedade. Ou se atendem, não são cumpridas. Ou se são cumpridas, elas são cumpridas somente para a minoria.
para a classe mais base da pirâmide. Então, eu gosto desse conceito de Foucault. A razão é, antes de tudo, uma máquina de excluir. Porque a razão, quando Jesus enviou, né, os seus signatários para representá-lo no renascentismo, na Revolução Francesa, na Reforma, né, todo aquele iluminismo, ele manda todos aqueles filósofos e todos aqueles pensadores, e ele traz, né, um dos desejos de Jesus é que a humanidade saísse daquela nuvem de misticismo que foi impregnada, né, pela igreja medieval, todo aquele misticismo, né, horroroso, a título de ser cristianismo. Então, Jesus quer trazer uma nova razão sobre isso. Aquilo que eu falei para vocês, que eu falo sempre, eu quero que vocês raciocinem, eu quero que vocês pensem, né? Então, era isso. Jesus falou, olha, vocês vão lá e levam um novo conceito de entendimento, de saber, que é a razão. Pensar, analisar, né? Então, ele foi enviando os seus mensageiros, médicos, né? Foi enviando filósofos, foi enviando sacerdotes, foi enviando uma série de pessoas que foi trazendo inovações. Mas aí o que acontece? Muitos vieram, aquilo que eu acabei de falar, fascinados com ideia fixa, não, é a razão, é a razão, é a razão, tem que ser a razão, porque Jesus falou que eu tinha que colocar a razão na cabeça das pessoas, e tem que ser a razão, e se estiver fora da razão, está errado. Quer dizer, o que a igreja fazia com aquilo que não era a fé pregada por ela, a ciência agora passou a fazer com aquilo que não era a razão pregada por eles. Uma ideia fixa substituindo outra ideia fixa. Né? Então, a igreja deixa de ser a controladora, deixa de deter o poder total, e esse poder passa para a mão, né, de um novo governo, de uma nova ciência, que a título de ser positivista, que a título de ser racional, ser cartesiana, né, ela manipula, ela controla e ela domina. E esse estado de coisas está aí até hoje, infelizmente, né? Bom, agora aqui a gente começa, então, aquela cronologia da loucura, né? Com o histórico da loucura, para a gente entender, né, onde que isso está, onde que isso começou, o que era louco, o que não era louco, né? Então, a gente vai começar a fazer essa análise cronológica para a gente ver onde começou aquele conceito de loucura, porque, você veja, nos tempos de Jesus, tinha uma palavra que definia loucura. E, para eles, louco eram todos aqueles que estavam contra as suas ideias, as suas convicções. Então, para os judeus, né, para os judeus fariseus, os fariseus eram judeus, né? Para os judeus fariseus, o Cristo era uma loucura. Para os saduceus, os fariseus representavam uma loucura. Para os essênios, os fariseus e os saduceus e os amorreus eram loucos. E para aqueles que seguiam Cristo, que estavam com ele, os seus discípulos, todos os outros eram loucos. E eles usavam a palavra raca. Então, sempre que eles tinham perjúrio de uma pessoa que eles julgavam
louca, eles cuspiam no chão e pronunciavam essa palavra, raca. Louco, demente. Um louco, a quem eles pronunciavam raca, ele era muito mais enojado do que um leproso. Eles causavam muito mais asco do que um leproso. Mas nem sempre foi assim. Lá na era helênica, nós já demos uma pincelada aqui, né? Lá naquela antiguidade grega, a loucura tinha um caráter divino, mitológico, e se misturava à normalidade. Então, quando se encontrava com um louco na rua, com as suas vestes rasgadas, e ele estava, às vezes, não era um louco, era um epilético, que estava em crise, né? E que falava coisas desconexas. Ele era considerado um portador da divindade. O próprio Akenaton, Amenófis IV, ele era epilético e logo após a sua crise de epilepsia, ele tinha altas canalizações e psicofonias, né? E vinham essas epifanias nos epiléticos e tudo mais. Então, eles eram considerados canais da divindade. E, geralmente, os loucos, principalmente as loucas, elas eram levadas para o lugar mais sagrado da Grécia, que era o oráculo de Delfos. E ali elas eram tratadas à conta de grandes sacerdotisas. Eram alimentadas, eram vestidas, eram respeitadas como sacerdotisas, devido às suas epifanias. Então, se um louco estava agressivo, dizia-se que ele estava ali sendo portador de Ares, o deus da guerra, ou de Apolo, né? Se tinha ali alguém que estava furioso, mas que, ao mesmo tempo, dava, sabe, grandes conselhos para aqueles a quem eles gostavam, dizia que ali estava Poseidon. Então, o louco, na era helênica, ele era uma ponte com o oculto. E o interessante de lembrar que, embora outras civilizações também recorressem às artes adivinhatórias, ou recorresse a esses, entre aspas, né, médiums, porque todo louco é médium, né? É bom que se saiba disso. Então, embora várias civilizações tinham, mas os gregos, em especial, eles não faziam absolutamente nada sem recorrer a essas divindades ou a essas sacerdotisas. O próprio Alexandre o Grande, né, ele é um desses exemplos. Né? Napoleão Bonaparte, né, na sua reencarnação anterior, ele é um desses exemplos. Ele não ia para uma guerra, ele não ia para uma batalha, ele não fazia nenhum planejamento estratégico de uma conquista de uma determinada nação antes de consultar esses loucos, esses deuses, né? Então, os gregos supunham que da boca dos loucos vinham informações sagradas do mundo espiritual. E eles não tinham dúvidas disso, porque eles achavam que eram os deuses que falavam através daquelas pessoas que estavam ali com aquelas enfermidades, né? Que eles não sabiam ser loucura. Eles não tinham essa ideia da loucura ser uma patologia. E é daí que surge esse ditado de vocês. Vocês têm um ditado que atualmente é de médico e louco, cada um tem um pouco, né? Mas a origem desse ditado é de louco e sábio, todo mundo tem um pouco.
E é isso realmente, né? Por quê? Porque todos os sábios de Delfos eram loucos, na maioria. Os médiuns eram loucos. E se vocês verem os filmes antigos de vocês, que tratam da cultura helênica e que abordam, que têm incursões no oráculo de Delfos, vocês vão ver que aquelas sacerdotisas sempre são apresentadas como mulheres loucas, né? Tem uma determinada fita de vocês, que eu não sei o nome, que eram 3 sacerdotisas, elas não tinham os olhos, né? Elas tinham um único olho que elas seguravam na mão, e Perseu, então, toma esse olho delas para que elas pudessem falar para ele o que ele queria saber. Ele não devolve o olho para elas se elas não falarem, né? Então, mostra essas mulheres como loucas, como bruxas, como desvairadas, porque era assim, né? Então, os gregos, eles tinham o conceito de sabedoria como sendo, né, o sábio era aquele que lançava luz sobre a escuridão, né? O sábio era aquele que abria os caminhos, que mostrava os caminhos para as pessoas. Ele desfazia os nós, né? Então, um Alexandre o Grande, por exemplo, ele via uma futura guerra como algo incerto, como ele não tinha certeza se ele teria vitória ou não, então ele recorria ao oráculo para ele ter uma luz, para ele saber o que ele deveria fazer, o que ele precisava fazer, né? Então, e outra coisa, além de serem loucos, na atualidade, e mesmo na década de 70, 80, e mesmo em 90, teve um grande fluxo de médiuns que eram objetos de espíritos zombeteiros, que também faziam esse tipo de arte adivinhatória e que liam o futuro e que, enfim, e que, né, a gente sabe, vocês chamam de espíritos zombeteiros, nós chamamos de espíritos que estão envolvidos, né, nessa aura de loucura, né? Então, para eles, o conhecimento do futuro, os acontecimentos que estavam para acontecer, eles estavam na ordem de sabedoria. Então, por pior que pudesse ser a aparência de uma sacerdotisa, apesar de que eles nunca viam as sacerdotisas, né? Porque elas estavam sempre atrás de uma cortina. Não sei se vocês sabem disso. Elas não se apresentavam de frente para o consulente. Havia sempre uma cortina, haviam fumaças, né? Geralmente, dentro do templo de oráculo, elas faziam vários incensos, muita fumaça, e também tinham, em alguns oráculos, tinham canais de riachos, de braços de rios vulcânicos que exalavam uma fumaça muito tóxica, mas que vinha aquela fumaça que criava toda aquela aura. Aliás, essa fumaça tóxica, ela era altamente alucinógena, expandia a consciência, enfim, né? Mas morria logo também, né? O tempo de vida, apesar de que o tempo de vida naquela época também não era longo, né? Mas, então, para eles, por isso que a sabedoria estava ligada, né? A isso, a esse poder de conhecer o futuro. E aí eles tinham o louco como sábio, né? Ele era um deus do oráculo, né? E esses deuses falavam através das sacerdotisas, né? E elas, né? Elas não eram consideradas pessoas normais, mas não porque fossem consideradas loucas, mas porque eram consideradas deusas. E o que aconteceu com as mulheres na Idade Média?
foram para a fogueira, porque eram as mesmas, praticavam as mesmas coisas, num tempo diferente. A peça de teatro era a mesma, o palco era outro, o tempo era outro, e elas foram queimadas vivas. Né? Então, vocês percebem que é uma questão de cultura, né? Vai mudando de geração para geração. O que ontem, como diz uma canção linda, né? De uma artista sul-americana, Mercedes Sosa, que é uma trabalhadora incansável do plano espiritual, o que ontem era amor, vai se tornando outro sentimento. O que era loucura, né? Como sabedoria, como ponte entre a divindade e os homens, vai se tornando outra coisa. Bom, depois, então, a gente já vai para Platão, ainda na era helênica, né? Também na era helênica. Mas aí Platão vai começar a observar a loucura. Ele vai começar a entender a loucura de uma outra forma, e ele vai formular 3 teorias, né? E essas teorias de Platão, elas são tão assim respeitadas que elas permaneceram até o século XIX. Vocês lembram que eu disse para vocês que até o século XIX a filosofia era a linha mestra, ela era o tronco de todas as outras ciências, né? Então, esses conceitos de Platão, eles vão durar até o século XIX, que é quando desponta a psiquiatria, né? E aí foi a linha mestra para entender a loucura, né? Então, ele cria 3 teorias, que é a teoria racional, a emotiva e a instintiva ou intuitiva. E ele achava que se uma dessas teorias não estivesse bem, se uma dessas coisas não estivesse bem, né, surgia, então, a desordem mental. Então, aqui, depois, antes de Platão, porque aqui o meu canal ela foi colocando os conhecimentos aqui, tentando estabelecer uma ordem cronológica, mas aqui, antes de Platão estabelecer essa teoria, quando ele já estava estudando a filosofia, antes dele, Hipócrates, que é o pai da medicina, começa a criar uma ruptura entre essa coisa de divindade e loucura, porque ele achava que a loucura não estava aqui na mente. Ele achava que a loucura estava na bilis, né? Que era um desequilíbrio da bilis. Desequilibrava mesmo, porque causava uma dor terrível, a pessoa ficava louca de dor, né? Mas era só isso. Então, Platão, ele pega todo esse conhecimento que já vinha ali e ele, então, cria essas 3 teorias, né? Então, ele faz um discurso sobre a mania, baseado no seu mestre, Sócrates, né? Então, ele vai se basear no que Sócrates desenvolve em Fedro, que é uma de suas obras, né? Então, logo de cara, ele se contrapõe à loucura, né? Ele contrapõe a loucura à moderação, ao autocontrole. E aí, nessa inversão, né, paradoxal, ele exalta a primeira como superior e divina, né? Então, ele fala o seguinte, vamos tentar entender esse discurso de Platão. Os maiores dentre os bens chegam a nós por meio da loucura, que é concedida por um dom divino. Então, aqui Sócrates, em Fedro, ele ainda está naquele discurso de que o louco, ele é a ponte entre Deus e os homens, não é isso? De fato,
A profetisa de Delfos e a sacerdotisa de Dodona, que é um outro tipo de oráculo, enquanto possuídas pela loucura, proporcionaram à Grécia muitas e belas coisas, tanto para os indivíduos quanto para a comunidade. Então tá, de sábio e louco todo mundo tem um pouco. Se jogava ali dentro do oráculo de Delfos os loucos patológicos, mas também os médiuns, que eram considerados pelos gregos como loucos. Porque observem comigo, um médium, só médium, que recebe uma comunicação psicofônica de um determinado espírito, dando conta de várias coisas, de vários assuntos, e assina lá embaixo. Em vez dele assinar José da Silva, ele assina Apolo. Ou ele termina a sua comunicação dizendo que ele era Apolo, dizendo que ele era Dionísio, dizendo que ele era Ceres, ou Diana, ou Atena, né? E trazendo uma série de orientações mediúnicas, né? Então, Sócrates, ele ainda, no seu discurso, né, que é narrado por Platão, lá em Fedro, ele ainda traz esse conceito, né? Ele ainda traz esse conceito sobre que a loucura é uma questão divina, né? Mas Platão, ele começa, então, nos seus discursos, e através dessa separação, né, que ele faz sobre a mente, né, sobre a loucura, que é a teoria das três mentes, a mente que pensa, a mente que sente e a mente que intui, né? A racional, a emotiva e a instintiva ou intuitiva. Então, ele começa a analisar a loucura de uma outra forma. Ele fala assim, não, os loucos, né? Eles, além de ser essa ponte com o divino, eles são aqueles que conseguiram, de alguma forma, libertar o mundo das sombras. Nossa, então o louco era muito bem quisto pela sociedade. Que diferença do louco até nos dias atuais, né? Então, Platão dizia o seguinte: o mundo onde todos nós vivemos, na verdade, Platão narra Sócrates, né? Vocês já estudaram isso aqui conosco, né? Então, um mundo onde todos nós vivemos, no qual a realidade é um mero reflexo do que acontece no mundo das ideias, para ascender ao mundo das ideias. Dessa forma, os loucos só são assim classificados por nós pelo simples fato de termos a visão demasiadamente estreita, a ponto de não conseguirmos ver o que eles tentam nos mostrar. A que Platão está se referindo aqui? Vocês lembram muito bem. Vocês estudaram aqui bastante. O mito das cavernas. Vocês lembram do mito das cavernas? A realidade, as pessoas que foram criadas dentro de uma caverna, que tiveram filhos dentro da caverna, esses filhos cresceram dentro da caverna, eles só conheciam aquela realidade da caverna e eles viam o mundo através de projeções de sombras de outras pessoas que viviam dentro da caverna e que eram responsáveis por dar a eles os alimentos, que faziam as atividades de acender o fogo e tudo mais. Então, eles viam projetado na parede da caverna os vultos daquelas pessoas e eles achavam que a realidade era só aquilo ali. Ver aqueles vultos indo de um lado para o outro, ver a fogueira acesa, receber o alimento.
Essa era a realidade deles. Até que um deles, né, começa a questionar aquela realidade, começa a pensar se existe pessoas que fazem a fogueira, se existem pessoas que nos dão alimento, então existe uma outra realidade. E ele sai de trás daquele muro onde todos viviam. E ele fica cego. Por quê? Porque a fogueira que projetava aquela luz indireta para eles, no primeiro momento o cega, que é o conhecimento. Mas ele logo se acostuma com a luz daquela nova realidade, de perceber que aquelas pessoas ali também são pessoas reais, que ali também era um outro mundo, uma outra realidade, e de descobrir que, além daquilo, havia uma saída daquela caverna. Então, havia uma terceira realidade. E quando ele vai lá fora, nessa terceira realidade, ele fica novamente cego, porque o fogo ali era muito maior, que era o sol. Né? O conhecimento era muito maior, a sabedoria era muito maior. Mas depois que ele se acostuma à visão, aquele novo sol, que ele vê pessoas felizes, que ele vê uma multidão de pessoas, que ele vê casas, que ele vê pessoas se locomovendo, lojas e tudo mais, ele sente no seu âmago o desejo de retornar lá na caverna e avisar os seus irmãos. Não é isso que os profetas fizeram em todos os tempos? Ele volta e o que acontece com ele? Os seus irmãos fazem o que com ele? O matam. Por quê? Porque consideram ele o quê? Louco. Você é louco. Você quer nos tirar aqui do nosso mundo tranquilo, onde nós temos fogo, onde nós temos alimento. A nossa realidade está aqui certinha. Todos os dias a gente vê os vultos passando para lá, passando para cá. Todos os dias a gente sente o calor e a gente percebe uma claridade indireta de alguma fonte de calor. Você quer nos mostrar que lá fora... Ele é louco. E, no entanto, o que aquele que saiu lá fora queria mostrar para eles é que o mundo em que eles viviam, dentro da caverna, era apenas um mero reflexo do que tinha lá fora. Não é isso que acontece com vocês? Essa realidade aqui de vocês, ela é simplesmente um mero reflexo da verdadeira realidade do mundo das ideias. Né? Então, o conceito atual de louco hoje, eu posso usar o conceito estabelecido por Platão. Por quê? Porque os loucos, eles só são assim classificados hoje pelo simples fato das pessoas terem uma visão demasiadamente estreita, a ponto de não conseguir ver o que eles estão tentando mostrar. E, às vezes, o que eles estão tentando mostrar é até um pedido de socorro para eles próprios. Por isso que vocês começaram a estudar o suicídio e eu pedi ao canal que fizesse um estudo mais aprofundado dessa temática, ainda que tivesse que reprogramar o estudo do Evangelho. Por quê? Porque, às vezes, um louco ele está te emitindo sinais, né, por enfermidades como a depressão, como os transtornos obsessivos, como a bipolaridade, como vários sintomas, ele está te mandando sinais de pedido de socorro. Né? Então, nós vamos fazer mais essa lâmina aqui, porque chegamos no limite do nosso tempo, e como a gente nunca teve pressa para finalizar um estudo, né? Então a gente depois continua.
mas só para ressaltar aquilo que nós já falamos, né? Que Hipócrates, ele vem antes, né? E vem analisando, o pai da medicina, né? Vocês sabem que o Hipócrates é o pai da medicina, né? Ele, então, ele é o primeiro a fazer essa separação, né? Da loucura como doença mental, tirando isso do âmbito dos deuses e do mito. Agora, isso só foi percebido muitos séculos depois. Estava nos seus escritos, nos seus manuscritos, os seus discípulos aprendiam dessa forma, mas na prática isso demorou muito para acontecer, tá? E ele sistematizou, então, essa teoria dos humores, ou seja, a doença mental, ela surge através das glândulas, ou do próprio cérebro, né? Por que do próprio cérebro? Vamos lá entender. Por exemplo, quando a pessoa estava com uma crise de depressão muito forte, que adivinha, originava a crise de pânico, eles acreditavam que era porque o cérebro tinha saído de lugar dentro da cabeça. E o cérebro saía de lugar por causa da teoria dos humores, da bilis. É porque a bilis chegava muito quente pela corrente sanguínea no cérebro e causava aquilo. É o que eles tinham para a época. E foi um grande passo, foi um grande avanço, né? Então, como eu falei, os epiléticos, né, geralmente eram considerados como loucos, então os homens pensavam, isso aqui é uma frase de Hipócrates, os homens pensam que a epilepsia é divina, simplesmente porque eles não entendem isso. Nós, um dia, iremos entender as causas disso, e então deixar de chamá-la de divina. E assim é com tudo no universo. Nós, um dia, ele estava reencarnado, ele foi um dos grandes estudiosos da psiquiatria moderna. Depois eu conto para vocês quem ele foi, não adianta me perguntar no particular quem ele foi agora não, que no momento certo eu vou falar, tá? Ele continuou os seus estudos, ele se dedicou a isso, né? Então tá aí Hipócrates para vocês. Nós vamos encerrar essa parte dos estudos